Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Matemática 2. Estamos na quarta semana de aulas e eu quero que vocês acompanhem a nossa agenda da aula de hoje. Nós iremos fazer a correção da página 148, questão 1, itens C e D, questão 2, C e D, questão 3, item B. Página 187, questão 6 e o item D da questão 7. E o conteúdo que nós iremos ver será a porcentagem. E a atividade vocês vão verificar a indicação das páginas lá na agenda. Lembrando, eu fracionei nesses assuntos porque o módulo de vocês, ele traz o assunto potência e raiz junto, misturado. Eu não acho muito interessante você estudar esses dois assuntos da mesma hora. Eu acho mais interessante você estudar primeiro potência, como nós vimos em uma aula, e na outra aula nós vimos raiz quadrada. Fica bem mais fácil de compreender. Por isso que eu separei alguns itens para uma aula e outros itens da mesma questão para outra, beleza? Pessoal, a primeira questão da página 148 é para efetuar os cálculos. O item C, temos raiz quadrada de 9, 25 sobre 25, e o item D, raiz quadrada de 1 sobre 36. Galera, para resolver é bem fácil. Basta você extrair a raiz quadrada do numerador da fração e, em seguida, extrair a raiz quadrada do denominador. E para determinar a raiz, basta você procurar um número que multiplicado por ele mesmo, que dê igual ao que está ao radicando, né? Então, raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 25 é 5. Porque 5 vezes 5 é igual a 5. Quando eu multiplico um número por ele mesmo, quer dizer que eu estou elevando ao quadrado. Então, 5 elevado ao quadrado é igual a 25. 3 elevado ao quadrado é igual a 9. No item D, raiz quadrada do número 1 é 1, porque 1 vezes 1 é igual a 1. Raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é igual a 36. Verifiquem a resposta de vocês. Página 148, questão 2. Em cada um dos itens, complete com o número adequado. No item C, a gente não tem o denominador da fração. E no item D, nós não temos o numerador. Então, temos o resultado de uma parte, né? No item C, a gente vai calcular a raiz quadrada de 49. Quanto é? 7. Porque 7 vezes 7 é igual a 49. Pessoal, o denominador diz que o resultado é 3. Então, ao multiplicar 3 por ele mesmo, a gente tem 9. Então, o denominador aí na raiz, né, é 9 e o resultado da raiz quadrada de 49 é 7. A resposta é essa que está de vermelho. No item D, em cima, no numerador, vai ser 121. Basta multiplicar 11 vezes 11. E raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é igual a 144. Então, os números que estão indicados em vermelho são os números que correspondem aos resultados aí dos quadrinhos que estão em branco. Questão 3. É para calcular o valor da expressão, né? Eu tenho 1/4 dividido para 9,5 menos 10 nonos vezes 2/5 elevado ao cubo vezes a raiz quadrada de 81 sobre 256.
Pessoal, a primeira coisa que a gente vai resolver é o parêntese, beleza? E o que der pra gente simplificar, a gente vai simplificar. Então, logo no início do parêntese, a gente tem uma divisão entre duas frações. E é bem simples. Você vai fazer um x, como está aí de azul, e você vai multiplicar o numerador da primeira fração com o denominador da segunda, e vai fazer a mesma coisa com o numerador da segunda fração e o denominador da primeira. Você faz esse x e multiplica. Na multiplicação, a gente vai multiplicar numerador com numerador e denominador como denominador, conforme eu indiquei aí nas setinhas azuis, beleza? E a raiz quadrada de 81, a gente sabe que é 9. E a raiz quadrada de 256, a gente sabe que é 16. Então vamos resolver aí o que eu marquei de azul e vamos ver como é que fica. Então, 1 vezes 32, 32. 9 vezes 4, 36. Menos 10 vezes 2, 20. 9 vezes 5, 45. Elevado ao cubo, vezes. Eu falei que a raiz quadrada de 81 é 9 e que a de 256 é 16. Beleza? A gente ainda vai ter que resolver esse parêntese, né? A gente só vai poder multiplicar depois que a gente finalizar esse parêntese. A gente vai simplificar essas frações para torná-las mais simples. A primeira fração do parêntese a gente vai simplificar por 4 e a segunda você simplifica por 5. Então, simplificando 32 por 4 eu tenho 8, 36 por 4, 9. Simplificando a segunda fração, 20 dividido por 5, 4. 45 dividido por 5, 9. Elevado ao cubo, vezes 9/16. Continuando. Eu posso diminuir, né, aí no parêntese, porque os denominadores são iguais. Então, 8 menos 4, 4. E repete o denominador, que é 9. Elevado ao cubo, vezes 9 sobre 16. 9/16. Pessoal, 4 nonos elevado ao cubo significa dizer que a gente vai multiplicar essa fração por ela mesma 3 vezes. Lembra o que a gente viu lá nas potências, que a gente multiplica a base por ela mesma 3 vezes, nesse caso aí, né, de acordo com o expoente. Então, vou multiplicar o 4 por ele mesmo 3 vezes e o 9 por ele mesmo 3 vezes. Vamos ver como é que fica. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. Vezes 9/16. Continuando. Multiplicação entre duas frações. A gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 64 vezes 9, 576. 729 vezes 16, 11.640. A gente vai simplificar por 24, certo? Lembrando que o mesmo número que a gente usa no numerador, a gente também deve usar no denominador. Simplificando, a gente tem 24, 485 avos.
ainda dá para simplificar, né? Ó, nesse caso aí, por 6. 24 por 6, 4. 485 por 6 vai dar 80,8. Então a gente vai arredondar esse valor para o número mais próximo, certo? 80,8 a gente pode arredondar para 81. Então temos aí 4,81 avos. Galera, página 197, questão 17. A questão 17 diz o seguinte: quantos metros de tela, no mínimo, são necessários para cercar um galinheiro com forma de quadrado e área igual a 380,25 metros quadrados? Galera, no módulo do aluno está na página 198, certo? No meu está aqui na 197, mas onde você está na 198. Olha, a área do quadrado é igual a 380,25. Para a gente saber quantos metros de tela vão ser necessários, a gente tem que saber o tamanho dos lados. Para saber o tamanho do lado, basta você calcular a raiz quadrada da área. A questão está trazendo a área, então a gente vai calcular a raiz e depois a gente vai assim obter o tamanho dos seus lados. Então, a raiz quadrada de 380,25 é 19,5. Um quadrado tem 4 lados. Um só lado mede 19,5. Então, os 4 mede 4 vezes esse valor, que é igual a 78. Sendo assim, são necessários 78 metros de tela. Galera, o assunto de hoje é porcentagem. Prestem muita atenção, porque uma porcentagem a gente resolve usando os conceitos de frações. Então, uma porcentagem ela é uma razão que corresponde à parte considerada de um total de 100 partes. Por exemplo, 40%. 40% é a mesma coisa que a fração 40 sobre 100. Isso quer dizer que de 100 eu estou considerando 40. E a gente também pode representar esse número em forma de número decimal. Se eu dividir 40 por 100, eu tenho 0,4. Então aí eu tenho a representação desses 40%, tanto em forma de fração, quanto na forma de número decimal. Por exemplo, 60% de 200. 60%, primeiro eu vou escrevê-lo em forma de fração. Né? O 60% é a mesma coisa que 60 sobre 100. Se eu dividir 60 por 100, eu tenho 0,6. E aí é só você multiplicar esse número decimal pelo 200, certo? Multiplicando 0,6 por 200, eu tenho 120. Então, pessoal, é isso. Você vai dividir o 60 pelo 100, vai calcular, né, essa divisão, e aí você vai multiplicar o resultado pelo valor do enunciado, que no caso aí é 200, que eu obtive 120. Então, 60% de 200 é igual a 120. Galera, essa foi a nossa aula. Aguardo as principais dúvidas no grupo e mantenha o foco, beleza?